Quero, nesse momento, também estender o meu boa noite aos nossos queridos internautas e convidar todos nós para abrir a palavra de Deus no Salmo 37. Eu quero falar hoje com vocês a respeito de um conforto verdadeiro. Aquilo que Deus está disposto a nos dar e que podemos alcançar quando também cumprimos tudo aquilo que Ele nos pede, nos orienta através da sua palavra. O Salmo 37, ele é muito conhecido. O Salmo 37, ele traz alguns verbos extremamente importantes para a vida do cristão. O Salmo 37, ele relata e retrata, parece que os nossos dias atuais. Eu me recordo que quando morava em Sorocaba, a Dani, em razão de passar muito tempo utilizando o computador, digitando, ela desenvolveu aquela conhecida LER, um esforço repetitivo, e para minimizar essa dor, então o médico passou para ela utilizar uma espécie de uma luvas, mas que travava o pulso, amenizando então essa dor. E nós descobrimos um lugar para comprar isso, lá em Sorocaba. E eu me recordo que a gente foi até o local, e eu consegui, era no centro da cidade, uma vaga não tão perto do lugar, mas eu encostei e fiquei no carro, enquanto ela foi até a loja. E enquanto eu estava no carro, eu percebi que havia naquela rua alguém que tomava conta dos carros. E eu percebi que ele começou a se aproximar, e ele veio até a mim, e ali a gente começou a desenvolver uma conversa. Expliquei para ele que só estava aguardando a esposa, que não ficaria muito tempo ali, porque a gente já começa a pensar, vem para guardar o carro, alguma coisa nesse sentido. Mas foi muito gostoso ter conhecido um pouco mais da história do Messias. O Messias, nesse período difícil que o Brasil começou a enfrentar, ele, por dificuldades do desemprego, ele acabou tendo que ir morar na rua, ele e sua esposa. Só que o Messias, e esse nome poderoso, carregava no peito uma fé em Jesus. Mas com o passar das lutas, parece que a fé do Messias começou a minar. E não é diferente muitas vezes em nossa vida. Parece que quanto mais lutas a gente vai enfrentando, mais desafios se apresentam, parece que a nossa fé começa também a perder aquela robustez, aquela força. E aí então, no decorrer da conversa, já havia me apresentado, ele me fez uma pergunta. Ele disse assim: mas pastor, me explica uma coisa. Certo dia, já pela manhã, encostou um carro, e assim como eu faço com todos, eu fui fazer aquela minha primeira abordagem, e sabe, eu faço aqui o meu melhor. Cada carro que para aqui é como se fosse meu, eu cuido, eu zelo, eu estou andando todo momento. Se eu vejo alguém rodeando, eu já vou chegando. E chegou um senhor, e eu abordei, ele saiu, tudo certo, e ele passou o dia todo, o carro ficou ali. E sabe, ele dizia: eu não me importo se de repente a pessoa naquele dia ela não tem condições de me ajudar em alguma coisa, está tudo certo, Deus abençoe, um outro dia, quem sabe. Mas o que me chama a atenção, e eu gostaria de uma explicação, é que no final do dia ele chegou. E assim como faço também, fui para fazer aquela abordagem, estava tudo ok, que eu tinha olhado o carro, sabia de quem era o carro, e quando ele chegou, eu já estava perto do carro, porque eu vi ele vindo, eu fui até o carro para demonstrar que eu sei quem é o dono de cada carro.
E naquele dia ele disse assim: olha, hoje eu não posso te ajudar com nada. Tudo bem, sem problema algum, Deus te abençoe, quando eu estiver aqui, pode contar com os meus serviços, estarei aqui sempre para servir. E saí, só que quando eu saí, eu ainda fiz sinal para ele, segurei o trânsito para ele sair, e já que ele saiu, o semáforo fechou, e alguém o abordou, e ele deu R$20 para aquela pessoa. O sinal abriu, ele foi embora, e aí vem minha indagação. A pessoa olhou para mim, mostrou o valor, eu conheço, é usuário, usaria aquele dinheiro para droga, e ainda ele balançou aquela nota de R$20, deu risada e me falou: cadê o seu Deus? E saiu com dinheiro. Me explica isso, porque a gente acaba ficando indignado. As pessoas, malfeitores, parece que têm êxito, e a gente que procura fazer tudo direitinho, parece que dá tudo errado. É uma luta. Eu e a minha esposa, os dois alfabetizados, morando na rua, por circunstâncias, não tem dinheiro nem para aluguel. E aí eu falei: vamos ver o que Deus tem para nos falar. E eu conversei com ele a respeito desse texto. Olha o que diz o Salmo 37, versículos 1 e 2. Já começa ao ponto da indagação dele. Olha o que diz: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Olha a palavra de Deus respondendo. E eu coloquei: mas olha, Messias, no nosso coração não tem que estar o desejo de que eles então paguem o preço, que eles definhem. Não, não é isso. Eu preciso estar atento com as orientações que Deus nos dá agora. E eu gostaria que você continuasse comigo a leitura do versículo 3 até o 7, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Nesses versículos, nós nos deparamos com 4 verbos extremamente importantes. Verbo está ligado à ação, e a ação é o que mais deve existir na vida do cristão. Quando a gente estuda um pouquinho a respeito da forma do povo hebreu pensar, a gente vê que eles destacam sempre a ação, os verbos. Desde a criação, no original está dizendo que no princípio criou Deus, e não o sujeito antes do verbo, Deus criou, não. Mesmo no original, no hebraico, o verbo é exaltado, o verbo, a ação vem primeiro. É tão grandioso isso que a gente vê no Evangelho de João, ele classificando o próprio Jesus como sendo o verbo, a ação, a palavra. E a gente vê no versículo 3, o primeiro verbo necessário na vida do cristão, é dito o quê? Confia. E confia em quem? No Senhor. Mas não é assim, olha, confia no Senhor, dobra os braços e espera. Não. O texto diz: confia no Senhor, e mesmo que você fique indignado, mesmo que você veja injustiça,
Mesmo que as pessoas conspirem contra você, ele diz: confia no Senhor e faz o quê? Faz o bem. Alguém está tentando fazer o mal, paga o mal com bem. O texto deixa claro: eu devo confiar, e eu revelo essa confiança fazendo bem. E ainda o texto diz assim: olha, habita na terra, e não tem nem onde habitar mesmo, em outro lugar não dá. O pessoal está querendo ir para a lua, para todo lugar aí, né? Para Marte. Habita na terra, mas olha o que ele diz: e alimenta-te do quê? Da verdade. E é por isso que nós estamos aqui nos alimentando da verdade, porque a tua palavra, a palavra do Senhor, é a verdade. Então eu preciso primeiro entender que eu devo confiar no Senhor. Deixa aí sua Bíblia marcada, volta um pouquinho naquele salmo também tão conhecido, Salmo 23. Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma das possíveis e talvez a melhor tradução do hebraico seria: o Senhor é meu pastor e Ele nunca me faltará. E quando eu tenho consciência de que Ele nunca me falta, eu entendo que quando eu tenho Ele, eu não sinto falta de mais nada. Eu preciso confiar, porque Ele nunca faltará, e com Ele eu não vou sentir falta de nada. Mas a confiança, ela se dá por um relacionamento. Relacionamento esse que transforma a nossa vida. Olha o versículo 4, que lindo. Olha só, Luiz Eduardo, diz assim: agrada-te de quem? Do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu preciso me agradar do Senhor. E quando é dito que Ele satisfará os desejos do nosso coração, não significa que Ele vai atender às vontades carnais humanas, não. Significa que quando eu me agrado do Senhor, por ter confiado nele, o meu coração estará satisfeito com o que Ele tem para me dar. Afinal de contas, deixa a sua Bíblia aqui marcada, vá comigo para Jeremias 29. Jeremias 29, e o versículo 11, olha o que diz. Jeremias 29, 11 diz assim: o Senhor dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém por isso? Amém. Volta comigo para o capítulo 37, o Salmo 37. Quando eu confio no Senhor, eu me agrado nos planos dele para a minha vida, e os planos de Deus para a minha vida satisfazem o meu coração, porque agora já não prevalece mais a minha vontade, mas sim a de Deus. Eu entendo que se de repente eu não conseguir aquele trabalho, eu não conseguir aquela promoção, eu não conseguir comprar aquilo, adquirir aquilo outro, vender aquilo, se eu não conseguir isso, e eu estou confiando no Senhor e me agradando nele, eu vou entender que se ainda não aconteceu, é porque não era para acontecer. Porque Ele tem planos para mim, aonde eu estou, da forma como eu estou. E eu só me agrado quando eu me entrego. Olha o terceiro verbo, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu preciso confiar, porque assim eu irei me agradar, e eu só consigo me agradar quando eu me entregar. Gálatas, deixa marcadinho, vamos lá para Gálatas 2,
Textos conhecidos, porém importantíssimos serem relembrados. Gálatas 2, versículos 19 e 20. Gosto demais desses versículos. Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Amém. Queridos, só quando eu tenho consciência disso, existe de fato uma entrega genuína. Eu acabo anulando os desejos da carne, os planos meus para este mundo. Quando eu confio, eu me agrado. Quando eu agrado, eu me entrego. E quando eu me entrego, o último verbo, versículo 7, descansa no Senhor. Eu encontro o verdadeiro conforto, o verdadeiro descanso no Senhor. Eu consigo deitar, reclinar a cabeça no travesseiro, mesmo em meio às lutas que a vida apresenta, mas eu consigo pegar no sono, porque eu confio. E eu confio porque eu me agrado. E eu me agrado porque eu me entrego. E quando eu me entrego, eu descanso. Eu gostaria, uma vez que a gente está falando de descanso, concluir com vocês essa ideia com o Salmo 4. Vá para o Salmo 4 e o versículo 8. Salmo 4, versículo 8. Olha o que diz. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito, e olha só, coisa que muitos têm tido dificuldade, olha o que o texto diz, e logo o quê? Pego no sono. Mas por que eu pego no sono? Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar o quê? Seguro, segurança. Queridos, eu só consigo descansar, repousar, por essa segurança que Deus nos dá. Eu preciso entender que não há conta bancária, não há influência com pessoas influentes da cidade, não há mecanismos humanos que possam ou que devam atrapalhar a nossa dependência do Senhor. É cruel quando alguém confia nesses mecanismos e um dia vê que nada disso pode lhe garantir nada, somente o Senhor. A segurança, o descanso, ele é uma realidade de quem se entrega. O descanso é uma realidade de quem se entrega. E alguém só se entrega porque se agrada do que o Senhor tem para a sua vida. E alguém só se agrada porque confia no que o Senhor tem para nós. E quando eu confio, eu me agrado, eu me entrego e eu descanso. E quando eu terminei de falar isso, o Messias respirou aliviado. Poxa, pastor. Eu fui com ele até o porta-mala do carro e comecei a pegar alguns livros, algumas coisas ele gostava de ler, alguns materiais para poder fortalecer a sua fé. Orientei em razão da nossa igreja mais próxima de onde ele costumava ficar. Falei da nossa assistência social para ajudar as pessoas, mas um estalo, um insight veio à minha mente. Eu falei, puxa,
se eu tivesse um dinheirinho para deixar com o Messias. Mas eu ando hoje, é só cartão, é só o celular que você passa, eu não ando com dinheiro, mano. Não ando. Oséias, é difícil. Até um amigo falou, rapaz, você vai ver o dia que um tirar a maquininha para você. Fala, então me ajuda aqui. Dinheiro de plástico. E aí eu pensando naquilo e tal, mas parece que o Espírito Santo falava, olha para a carteira. E eu peguei disfarçadamente, enquanto eu via as coisas ali no porta-mala do carro, eu tirei a carteira, fui abrindo meio de lado assim, para ver se eu achava alguma coisinha, e eu vi que tinha um pedacinho de uma nota. Eu falei, ô meu pai. E aí então eu puxei, e para minha surpresa, era uma nota de R$20. Eu pus no bolso, eu falei, Messias, a sua indagação é porque um dia alguém recebeu R$20, uma nota, que te fez questionar a Deus. Eu quero dizer, se hoje eu estou aqui, e se eu vim nesta rua, expliquei o porquê, é porque Deus tinha um propósito para a tua vida. Ele fez a obra. E eu não ando com dinheiro, mas olha o que tem na minha carteira. Esse é os R$20 do Senhor para você. Jamais coincidência. Tudo tem. Desculpa, não escutei? É por Deus, é providência. Tudo tem um propósito. Queridos, eu gostaria que hoje, ao voltarmos para casa, a gente possa ir para casa confortado, mas com um verdadeiro conforto. Porque o único conforto que possamos e que devemos desfrutar é o conforto que há no Senhor. Porque quando eu confio no Senhor, quando eu me agrado da vontade dEle, não da minha, quando eu me entrego ao Senhor por completo, eu também descanso, reclino a cabeça e entendo que sob as suas asas eu descanso tranquilo. Nós vamos cantar esse hino que fala desse amor de Deus, de sua preocupação para conosco e do seu cuidado. E ao final eu quero orar por cada um de vocês e com vocês, sob suas asas. Ao som do hino, se coloque em pé e vamos louvar ao Senhor. Sob suas asas estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio
sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas, promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salve em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Amém? Oremos. Querido e bondoso Deus, graças te damos por pérolas como estas de grande conforto que o Senhor nos concede através da tua palavra. Amém, Senhor. Assim como o Messias pôde respirar aliviado, mesmo diante de um mundo injusto, nos ajude a sairmos daqui hoje descansando sob suas asas. O Senhor conhece nossas preocupações, nossas lutas, nossas insatisfações. O Senhor conhece a nossa fé. O Senhor conhece como anda a nossa jornada espiritual. Mas nós queremos sair daqui hoje fortalecidos. E para tanto, ó Pai, nos ajude a nos relacionarmos, a orarmos mais, a examinarmos mais a tua palavra, porque assim iremos confiar, iremos se agradar, iremos se entregar e iremos descansar no Senhor. Amém. Dá-nos esta bênção. Continue com esta igreja, com a liderança da mesma, cada família que faz parte deste aprisco. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.